Dando continuidade ao nosso estudo sobre o calor, vamos agora falar sobre a transferência de calor. O nome é bem explicativo. Transferência de calor indica, na verdade, a passagem de calor de um objeto para o outro. Então, toda vez que tiver essa passagem, diz que é uma transferência de calor. Existem 3 tipos de transferência de calor. A gente chama uma delas de condução, a outra de convecção e a outra de radiação e às vezes também de irradiação, dependendo do livro que a gente encontrar. Vamos usar aqui a palavra radiação, tá certo? Então, quando o calor passar de um corpo para o outro, a gente diz que houve uma transferência de calor de um objeto para outro. Antes da gente ver esses três tipos de transferência, é importante a gente saber que, dependendo da dificuldade de transferir calor ou não, a gente pode classificar os corpos em 2 tipos. Nós temos aqueles que são condutores de calor. Quando eles serão condutores? Quando eles facilitam a transmissão de calor. Como, por exemplo, os metais, né? A gente utiliza panelas de metais porque elas facilitam a transmissão de calor. Elas são bons condutores. Agora, aqueles que são mal condutores, a gente chama de isolante, porque eles dificultam a transmissão do calor. É o caso aqui, por exemplo, da colher de madeira. A gente utiliza para cozinhar, para não queimar a nossa mão, acaba aí, de certa forma, isolando este calor, certo? Sabendo disso, vamos agora ao primeiro tipo de transmissão de calor, que a gente chama de condução. Para exemplificar isso, eu vou ter aqui uma pessoa segurando um espeto. Observe que está aqui com uma luva, e esse espeto está próximo a uma fogueira. A gente sabe que, quando coloca o espeto na fogueira, o calor vai ser sim transferido através do espeto e chega na mão da pessoa. Toda vez que eu tenho isso, eu tenho um processo de condução. Ele se dá nos objetos sólidos, certo? O espeto é sólido. E como é que ocorre essa transmissão de calor? Ela vai ocorrendo de molécula a molécula, como a gente pode ver aqui nessa figura, de átomo a átomo através das vibrações. Aqui nós temos a chama, que aquece essa parte desse metal. Ela começa a movimentar aqui as moléculas, e essa movimentação, essa energia vai sendo transferida também para todo o restante do metal, e esse processo a gente dá o nome de condução. Então, lembrando aí que nesse caso o calor vai se espalhando através da vibração dos átomos dos objetos envolvidos. Veja aí que ocorre nos sólidos e se espalha de molécula a molécula, e principalmente eu preciso ter contato com a fonte de calor. Eu tenho que estar tocando nela. Nesse caso aqui, o espeto toca a fogueira, e nesse daqui, este objeto toca a chama. Temos agora o processo de convecção. Para exemplificar a convecção, vamos pegar aqui essa chaleira que está cheia de água, certo? A gente sabe que a água vai sendo aquecida e ela aquece por completo. Ela não só aquece aqui embaixo, não é isso? Qual é o nome que dá a esse processo? É convecção. Então, a primeira a gente observa que a convecção ocorre nos fluidos. O que são fluidos? São aqueles elementos que estão no estado líquido e gasoso, certo? Aquelas substâncias, como a água, como o ar, os gases, como qualquer líquido e gás. Mas como é que se dá essa transmissão por convecção? Primeiramente, assim como no outro processo, eu preciso de contato. Só que é o contato entre as massas de fluidos. O que é que vai ocorrendo? Eu vou aquecer aqui a parte inferior do fluido, né, da água, por exemplo, e essa parte inferior que é aquecida, ela se torna mais leve, menos densa, e ela tende a subir. Então, aquela parte que estava em cima, que estava mais fria, ela agora tende a descer, já que a de baixo subiu. Então, esse processo começa a ocorrer aí uma troca de calor. O quente vai subindo, o líquido frio vai descendo. O quente sobe, o frio desce. E é esse processo que forma um ciclo, a gente chama de convecção. É uma troca de fluidos, certo? O fluido mais quente sobe, o fluido mais frio desce. Então aí temos o processo de convecção. Por fim, agora temos o processo de radiação. Qual é a diferença entre esses e os outros, né? Primeiramente, a radiação ela não precisa de um meio para se propagar. A gente faz ela através das ondas eletromagnéticas. A gente pode se perguntar, por exemplo, como é que o Sol tão distante consegue aquecer a Terra? Não é isso? Já que entre o Sol e a Terra, o que é que existe? Existe o vácuo, não é isso? O vácuo não é a matéria como a gente conhece, não. Então, eu não preciso de contato nesse tipo de transmissão. Eu preciso apenas que existam ondas eletromagnéticas
que é, por exemplo, a luz do Sol que é transmitida até a Terra. Mas isso pode ocorrer, por exemplo, numa fogueira também. Eu não preciso tocar na fogueira para sentir o calor. As ondas de calor, né, através das ondas eletromagnéticas, chegam na nossa mão e nós somos aquecidos, ok? Bom, esses foram então os processos de transmissão do calor. Vocês devem então também dar uma leitura no livro, tem outros detalhes importantes, e resolvam também a atividade e até a próxima.